Olá pessoal, eu sou Adilson Andrade e este é o Photoshop Fácil. Nesta videoaula eu vou mostrar para vocês mais um processo para criar o Dodge Burn com uma imagem, e enquanto estiver aprendendo isso, vocês vão aprender também outras coisas, outras dicas do Photoshop. Nós vamos começar com imagem assim, como essa, sem graça, opaca, com muito cinza, e vamos terminar com ela assim, até com mais contraste, mais vibrante, mais arredondada, com contornos mais definidos. Vejam, vamos começar assim e vamos terminar com ela assim. Ficou curioso? Quer aprender mais? Quer ver como é que eu fiz isso? Então me siga, vamos lá. Já estou com uma imagem aberta aqui no Photoshop e já dupliquei a camada. O que nós vamos fazer nessa imagem é separar as partes mais claras e as partes mais escuras e fazer um Dodge and Burn, mais uma técnica que você vai aprender e vai aprender também outras coisas enquanto eu ensino isso. Vou começar separando as partes mais claras da imagem, venho em canais, segurando em Ctrl, eu dou um clique no canal RGB. Ela já vai me dar uma seleção com a qual eu já estou muito satisfeito e eu vou salvar essa seleção, vindo em selecionar, salvar a seleção e chamá-la de luzes. Pressionar OK, essa seleção está salva. Nós já podemos ver aqui embaixo, aí, luzes, uma seleção salva. Vou pressionar Ctrl D para desselecionar e clico nas luzes, deixo ela somente selecionada. Venho em imagem, ajustes e escolho curvas. Vou escurecer ainda mais as partes mais escuras das luzes e deixar as partes mais claras ainda um pouco mais claras sem estourar. Fico olhando o que está acontecendo, protegendo as sombras e vou clicar OK. Agora volto para o canal RGB, segurando em Ctrl eu dou um clique, vou selecionar aquelas luzes e ainda segurando em Ctrl pressiono também o Shift e clico mais uma vez. Estou satisfeito com essa imagem, é como se ele estivesse selecionado mais luzes ainda. Para selecionar as sombras, eu vou segurar em Ctrl Shift e pressionar a tecla I para inverter e então eu tenho selecionado agora as sombras. Venho em selecionar, peço para salvar esta seleção e vou dar um nome de sombras. Vou clicar OK, veja, ela já apareceu aqui embaixo. Com ela selecionada, Ctrl D para tirar estas formigas marchando, eu venho em imagem, ajustes, curvas e vou escurecer as partes mais escuras, que corresponde nas luzes às partes mais claras, e vou clarear mais ainda as partes que estão mais escuras, que vão receber mais do ajuste que vamos fazer. Pressionei OK. Volto para camadas e vou criar duas camadas em branco. Vou criar uma, vou pressionar Shift e F5, pedir para preencher com 50% cinza e clicar OK e duplicar, Ctrl J para duplicar, selecionar as duas e mudar o modo de mesclagem para sobrepor. Em sobrepor, o cinza desaparece, não tem efeito alguma. Vou chamar a primeira de luzes, a segunda de sombras e vou deixar habilitado luzes. Com luzes habilitadas, eu venho em canais, segurando em Ctrl, eu vou clicar em luzes, que é a seleção guardada, né? Como uma máscara de seleção guardada, vou clicar nela, ela vai carregar aquela seleção que nós criamos. E com o pincel em branco, vou pressionar X para que ele fique em branco, e 10%, eu vou pintar nessas áreas selecionadas, que são as áreas mais claras. Eu vou pressionar Ctrl H para ela se esconder, Ctrl H de hide, esconder em inglês, e vou pintar nas áreas mais claras, as quais eu quero chamar a atenção nessa imagem. Eu já vejo aqui quais são, ó, e vou clicando. Os 10% vai me dando esse realce bem bacana. Faço no nariz também, nessa parte aqui de cima, e já podemos ver o que nós conseguimos até agora. Vejam, antes, depois, antes, depois. Contorno, acho que a mão aqui precisa de um pouco mais de contorno. Antes, depois. Olhando o que nós temos da camada cinza, nós podemos observar que ela corresponde, ela segue os contornos do rosto na imagem. Volto novamente, vejam, antes, depois, antes, depois. Significa que ela
vai estar sendo aplicada em áreas específicas. Vou habilitar sombras, venho em canais, vou pressionar Ctrl H para que aquela primeira seleção apareça e Ctrl D para desselecionar ela. Segurando em Ctrl, eu pressiono agora nas sombras. Ela já carrega, porque ela estava guardada, né? E eu volto para camadas, aqui em sombras, na camada cinza sombras, pressiono Ctrl H para que ela desapareça e com o pincel em preto, eu pressiono X para que preto fique a cor de primeiro plano, eu vou passar nas áreas onde eu gostaria que tivesse contraste na imagem. Sobrancelha, cabelos. Como eu estou em 10%, eu posso passar várias vezes como se estivesse pintando, deixando do jeito que eu gostaria. Escurecendo mais o cabelo, algumas áreas do rosto para que ele fique mais arredondado, os lados do nariz, para que ele afine mais. Eu acho que também os lábios estão precisando um pouquinho. Acho o nariz. Vamos ver com o preto e sem o preto. Antes, depois, antes, depois. Sem o branco, antes, depois. Só com o preto e sem o branco. Então, essas duas camadas se completam, elas formam uma só. Eu vou selecionar as duas, pressionar Ctrl G para colocá-las num grupo. Vou chamá-las de Dodge and Burn. E vejam a imagem antes e a imagem depois. Antes, depois. Essa é uma forma mais simples, mais uma, de fazer o Dodge and Burn na sua imagem. Você achou demais? Você pode diminuir a opacidade da sua imagem. Olha, eu vou aqui diminuir um pouco, deixar em 70%. Veja, suavizou bem mais, mas eu ainda tenho o contraste causado pelo Dodge and Burn. Esta é a minha imagem final. Eu sou Adilson Andrade e este é o Photoshop Fácil. Muito obrigado por ter assistido até agora. Até a próxima.